Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós mais uma vez te damos graças a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia em nossas vidas. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos como irmão, como família, para estudarmos e aprendermos um pouco da Tua palavra, Senhor Jesus. Usa-me, Senhor, para que a mensagem aqui a ser passada, ela venha a ser de crescimento espiritual para cada um de nós. Pai amado, Pai querido, recebe, ó Deus amado, a nossa adoração, todos esses nossos louvores, como um aroma suave, ó Pai, ao Teu trono de graça. Permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem como título esse sermão que eu trouxe, a onisciência divina. E a onisciência, quando a gente fala de a onisciência na Bíblia, aqui olhando, ela refere-se ao atributo de Deus de possuir conhecimento total, abrangendo tudo o que é, foi e será. Isso significa que Deus sabe absolutamente tudo, sem qualquer limitação ou desconhecimento. Então, nós estamos aqui diante da onisciência divina. Mas eu quero compartilhar com os irmãos um relato, para depois nós entrarmos na essência daquilo que iremos estudar essa noite. Aqui fala um relato, eu encontrei um relato de 3 amigas, que elas tinham em comum o trabalho e a vivência delas no dia a dia. E uma delas comentou com a outra sobre uma pessoa que ela tinha conhecido e tinha se enamorado. E as amigas sempre foram próximas, de tanto ela falar daquela pessoa, de tanto ela perguntou, e o que tanto te atrai? O que tanto te atraiu nele? Nesse rapaz que você reconheceu? Aí ela, com o rosto muito vislumbrando, muita felicidade, muita alegria, ela falou que esse rapaz, ele tinha um físico muito belo, um físico atlético, uma cabeleira deslumbrante, loira, ondulada, que ao mesmo tempo flutuava assim com a brisa suave da tarde. Ela deslumbrou, ela desenhou aquela pessoa como ela via aquela pessoa, né? Aquele rapaz. E ao conversar com as amigas, ela até suspirava ao descrever aquele garboso rapaz que ela então tinha conhecido, né? Não era você, Edson. Aqui fala de uma cabeleira loira, né? Eu não sei que você pinta esses cabelos. E aí passaram-se anos, essa moça casou-se com esse rapaz, as outras amigas continuaram a tomar o rumo da vida dela e, ao passar de anos, elas se encontraram mais aproximadamente e marcaram um chá para conversarem. E ali elas perceberam que a amiga que tinha lá arranjado esse garboso rapaz já não tinha no rosto, no semblante dela, aquela alegria, aquela felicidade que ela demonstrou de início. Uma das amigas foi e falou para ela: estou vendo no seu semblante uma forte tristeza. Aí ela disse: são coisas da vida, são coisas da vida. Mas aí conversaram, né? Passaram aquela tarde conversando e elas não quiseram muito ficar mexendo naquilo, tinham muitos assuntos para conversar. Até o momento que ela convidou: gostaria que vocês fossem em minha casa para tomar um chá comigo lá em casa. Há tanto tempo que a gente
E as marcaram e no devido dia elas foram. Aí quando elas chegaram lá na casa da amiga delas, lá que ela vivia, trabalhava, encontrou o garboso rapaz que ela tanto falava, né? Com quem ela casou. Ela casou com uma pessoa com porte atlético, ela casou com uma pessoa com a cabeleira loura. E aqui as amigas dela falam, entendemos o porquê da nossa colega, da nossa amiga estar daquela maneira. Quando chegamos lá, encontramos aquela pessoa, mas o esposo dela já não tinha mais o porte atlético. Ao contrário, já era uma pessoa bem gorda. E a cabeleira loura já não mais existia. Tanto fazia o início da cabeça como a nuca, ele estava careca. Então, aquela jovem vivia nessa tristeza porque ela se apaixonou por quem? Ela só viu naquele momento aquela pessoa por quem ela se apaixonou. Ela foi a visão dela naquele momento. Aquele garboso jovem, né, porte físico, aquela cabeleira loura. Ela não podia imaginar o que o futuro guardava para ela, né? Um gordinho careca. Foi o que restou para ela e por isso agora ela se mostrava aquela pessoa triste. E aí nós vamos abrir nossas Bíblias numa verdadeira onisciência divina. E nós vamos abrir lá em 1 Samuel 16, do 1 ao 3. Amém? Aqui em Samuel, do 16 ao 1 ao 13, eu vou ler. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: também pouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência.
Aqui em alguns trechos eu coloquei, segundo a Bíblia, eu vou dar aqui uma paradinha. Davi, ele era notável, tanto pelo seu amor a Deus, como por sua aparência física. Samuel, ao receber a incumbência do Senhor de ungir um novo rei, tinha em mente um candidato que se qualificasse por sua estatura física. Por isso que quando ele chegou, ele já ficou impactado. Mas a diferença de Davi era que ele não tinha só essa virtude, pois caracterizava-se também por sua bravura e eloquência. Mas, acima de tudo, pela presença do Senhor em sua vida. Quando Samuel foi enviado pelo Senhor a ir até a casa de Jessé, ele também teria que atender todos os padrões que Deus tinha em mente. Ele tinha os 7 filhos e ele passou 6 filhos. Porém, certamente, esses 6 não tinham os padrões que se fazia necessário ter, porque ele estava ali buscando um rei para substituir Saul. Então, Deus tinha em mente um homem de fibra, mas principalmente submisso a ele, para ser o capitão do seu povo. Embora fosse ocupar o ofício do rei, Davi continuou tão humilde e modesto como antes de sua unção. Porque aqui, quando a gente fala, disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, e ele veio. Quando ele chamou e fê-lo entrar, ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Aí o Senhor disse, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Aí no 13 fala, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mas mesmo depois da unção, a humildade de Samuel, a modéstia dele, ele permaneceu da mesma forma. Então, ele também se enquadrava aí nesses padrões. Pois vigiava e guardava seus rebanhos com tanta ternura como sempre. Ele era um pastorzinho. E aquele cuidado que ele dispensava ali, aquela maneira como ele vivia junto à natureza, não só com aquelas ovelhas, como ele cuidava das ovelhas, como ele vivia inteirado com a natureza. Tudo isso, ele se encaixava em um plano especial que Deus tinha para ele, porque ele estava dentro daqueles padrões que Deus via. Deus também viu nele um servo e viu uma fidelidade em Davi. O Senhor elegeu a Davi porque ele era um jovem fiel a ele, pois suas obras estavam cheias de louvor do céu. Ele diariamente tinha seus momentos de comunhão com Deus, bem como com a natureza, que era onde ele vivia. O jovem pastor aproveitava as oportunidades que possuía para depender de louvor a Deus que o mantinha. Ele era grato a Deus todo o tempo, porque ele era tão dependente de Deus e ele sentia aqueles cuidados de Deus na vida dele todo o tempo. Ali estava um servo que Deus via ele como servo. E aqui a gente volta lá, Deus vê um rei por sua onisciência. Quando a gente falou que ele vê todas as coisas. Quando a gente falou a história lá da moça, ela não era onisciente.
porque se ela fosse, ela não teria casado, porque ela não queria o marido careca e gordo futuramente, né? Então ela não tinha a onisciência, somente Deus. Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, porque Deus sabe o meu ontem, o meu hoje, o meu amanhã. Deus é onisciente, Ele é onipresente em nossas vidas, né? E quando Deus fala que nós podemos descansar nele, quando Ele fala que nós podemos totalmente buscá-lo, Ele inteiramente, deixar que Ele guie nossos planos, deixar que Ele guie nossas vidas, que nós estamos iniciando uma semana, talvez com tantas preocupações, né? Pensando em tantas as coisas que nós temos, tantas coisas para resolver, e é início do mês, aí você já pega uma caderneta e já anota e rasga papel e vira papel e pega boleto e gira boleto, e naquela preocupação, quando Deus só pede que a gente descanse nele, confie nele, se equilibre também, né? Não sejamos desequilibrados, mas que confiemos nele, né? Que sejamos pessoas confiantes nele. E aqui no verso 7, veja, aqui no 16, no verso 7, vou aqui ler, porque aqui diz: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o exterior, porém o Senhor vê o exterior, porém o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. A gente só vê essa capa, né? A gente só vê isso que está aqui. A gente não vê o coração. Mas isso foi o que ele falou. Destaca-se no verso 7, que foi esse que eu li, que Deus sabe tudo, pois é o único ser onisciente, e em sua sabedoria enxergou Davi como um futuro líder, segundo o seu coração. O Senhor, em sua sabedoria, olhava para o futuro, almejando um rei que mostrasse na íntegra a vontade do Criador ao seu povo. A onisciência é uma característica majestosa que somente Deus possui. E ele também ali estava diante de que ele poderia cumprir os seus propósitos. O Senhor queria um rei que cumprisse o seu propósito, de levar o povo a escolher ser dependente dele. Hoje nós estamos estudando essas lições, essas promessas de Deus, que Deus tem em nossas vidas, aquilo que Deus fez pelo seu povo todo o tempo, desde lá no início, desde quando Adão e Eva perderam aquele lar, mas todo o tempo Deus falando, pode confiar em mim. Eles iam ali naquela porta daquele jardim, eles ali levavam os seus sacrifícios a Deus, eles estavam todo o tempo dependentes de Deus, e todo o tempo Deus se colocando, cuidando daquele casal, aqui mesmo naquela situação adversa a que eles escolheram, mas Deus estava cuidando. E muitas vezes nós também fazemos escolhas adversas daquilo que Deus tem propositado para nós. Mas todo o tempo Deus está cuidando de nós. Muitas das vezes é nós que nos afastamos dos cuidados de Deus. E quando nós nos afastamos dos cuidados de Deus, nós estamos fazendo escolhas. E toda escolha, ela vai ter assim aquele resultado. Todo ônus tem um bônus. Então, todas as escolhas que fazemos, nós teremos um resultado. Mas ainda que seja um resultado não tão bom, mas nós temos a certeza que Deus está cuidando da gente. Mesmo diante de muitos fracassos nossos, muitas escolhas que fazemos, mas nós vemos a mão de Deus estendida, cuidando do seu povo sempre. Cuidando de cada um de nós. Davi era um servo humilde, o qual Deus sabia que não se exaltaria ao subir no trono, não cometendo o mesmo erro que Saul. Portanto, Deus viu nele alguém submisso
e que cumpriria os requisitos do céu. Nenhum comentário que eu li não foi falado à igreja. Só foi falado o que tinha ocorrido. Uma oportunidade para 2 jovens que faziam parte dessa igreja. A oportunidade para os mesmos. E foram pedidos de oração, porque só tinham uma vaga para aquilo que eles se propuseram a fazer, que era, eu agora não lembro se era uma oportunidade que eles tinham, eu não sei se era de adentrar para agora no momento eu esqueci, se era um trabalho ou era algum estudo que eles iriam, mas só tinha uma vaga. E lá nessa igreja, um dos jovens, que era filho de pessoas mais abastadas da igreja, com uma outra condição bem melhor, porque vinha de um bom colégio, vinha de colégios de bom nome, né? Colégio, aqueles colégios que a gente acha que ali saíram todos prontos, né? E também de família abastada. O outro rapaz, que faz parte da mesma igreja, ele vinha de colégio público e de família simples, humilde e situação financeira também amenas. Mas nesse momento lá na igreja, como teve isso, né, e como a família do outro foi pedir oração, e os únicos 2 que iam participar a eles, tinha que pedir oração por 2, né? Mas aqui aí lá o irmão fala, agora nós imaginamos para essas orações, porque todos faziam alguns comentários. Eles 2 vão, a gente vai orar por eles, mas assim, quem tem mais chance, né? Porque ele tem mais chance, porque as condições dele é mais provável que ele vá. Mas vamos orar, né? Vamos orar por ele também. Vamos orar por ele também, né? Deus abençoa a todos. Mas assim, pela conversa, como o irmão disse, a oração parece que pendia mais para o lado do abastado. E assim foi, mas houve lá a oração. E eles participaram, né? 15 dias depois saiu o resultado. O resultado saiu lá e tinha que vir os agradecimentos pelas orações. Mas quem subiu naquele púlpito para fazer esse agradecimento? Quem subiu foi a família daquele rapaz, que veio das escolas públicas, que tinha seus pais com uma renda também bem mais baixa. Subiu para agradecer aos irmãos que oraram por ele, penso que a consciência doeu. Os irmãos que oraram por ele, pela oportunidade que ele teve de almejar e conseguir aquele objetivo a que ele se propôs. Então, muitas vezes, a maioria das vezes é dessa forma. Deus vê muito mais, né? Deus conhece todas as coisas. Deus nos leva a caminhos que, quando nós descansamos nele, nós sabemos que teremos todo esse cuidado de Deus. Teremos toda essa bondade de Deus em nossas vidas. Então, vemos diante disso que Deus vê muito mais longe que nós, pois sempre opera em prol de um futuro garantido para cada um. O seu maior desejo é o nosso bem. Como vimos na história de Davi, escolheu por ser humilde, mas o mais importante, sempre dependente dele. O que resultaria em um grande líder para Israel. A sua vida de submissão a Deus o fez um poderoso instrumento, a fim de levar o povo a sempre depositar sua confiança no Senhor. Essa é a melhor decisão que alguém pode tomar.
Quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós temos o conhecimento dessas histórias na Bíblia, desses fatos que está aqui na Bíblia, que se está uma história dessa aqui na Bíblia, por que está aqui? Para mim é porque ela vem como um fortalecimento. Para mim ela vem como me preencher de um conhecimento ao qual eu tenho oportunidade de talvez encontrar hoje ou amanhã com alguma pessoa e eu poder abrir aqui a Bíblia em 1 Samuel 16, de 1 ao 13 e mostrar que esse mesmo Deus que esteve todo o tempo lá com Davi, Ele também está aqui com cada um de nós. Esse mesmo Deus que guiou Samuel até aquela casa de Jessé, onde ele tinha 7 filhos, certamente todos mais garbosos do que Davi, mas Davi, ele preenchia tudo aquilo que Deus precisava que ele preenchesse, como para ser um rei, para guiar aquele povo dele todo o tempo ali, para ser um líder de Israel, para substituir Saul, que foi escolhido, mas não preencheu aquilo que Cristo tinha proposto para ele. Hoje, Cristo está convidando a você e a mim para nos deixarmos ser moldados pela santidade do caráter de Deus. Aceitar ser puro como Deus quer. Não ligue para as aparências, ligue para uma vida feliz e promissora, com o Senhor à nossa frente. Que nós possamos deixar Deus estar todo o tempo à nossa frente, deixar todo o tempo Ele estar cuidando de nós. Pedir a Deus que Ele nos molde, que o Espírito Santo dEle habite em cada um de nós todos os dias e que nós possamos ser moldados pela santidade do caráter de Deus. Eu convido a todos para nos levantarmos para orar. Querido Deus e amado Pai, aqui está, Senhor, um pouco dos Teus filhos, ó Deus amado. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é aquele que nos conduz, é aquele que estará diante de nós durante toda essa semana, ó Pai. Não importa, Senhor, quais as barreiras, as dificuldades que cada um de nós aqui iremos enfrentar. Nós sabemos que o Senhor todo o tempo estará conosco. E nós clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Essa semana nós teremos visitas a fazer, Senhor Jesus. Mas nós já Te pedimos que o Espírito Santo esteja trabalhando na vida também dessas pessoas as quais nós vamos visitar, Senhor. Nós aqui nos colocamos em Tuas mãos e colocamos aquelas pessoas que aqui não vieram hoje, que estão em seus lares. O Senhor sabe os motivos pelos quais elas não estão aqui. As escolhas que elas fizeram de não estarem aqui, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pai amado, visita elas, ó Pai querido. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine a mente de cada uma delas, fortalece, ó Pai. Preencha, Senhor Jesus, aquilo que se faz necessário na vida de cada uma dessas pessoas, ó Deus amado. Mas que nós, Pai querido, não percamos o foco da nossa missão, ó Deus, aqui na terra. Nós não queremos permanecer por muito tempo por aqui, Senhor. Nós queremos ir para essa pátria celestial que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus amado, leva-nos para nossos lares. Em nome de Jesus oramos. Amém.